No dia de ontem, antes do único debate para a segunda volta das eleições presidenciais, Bruno Nunes e Ana Gomes estiveram na RTP em debate. A coisa ficou um bocadinho feia, dada a altura Ana Gomes foi comparada ao Hermano José, depois de várias ofensas que fez, não só a André Ventura como ao Chega, mas ofensas feias. É que eu acho interessante que estes senhores que se arrogam de... Enfim, os arautos do nível, da superioridade, os arautos da educação, acabam sempre por fazer ofensas tão baratas e depois, quando lhes respondem, ficam muito ofendidinhos e retraem-se. Enfim, acabaram por ter uma resposta que não é propriamente o que eu mais aprecio em televisão, mas, dada a altura, as coisas também têm que ser ditas. Vamos ouvir e fazer uns comentários. André Ventura nunca irá mudar porque nunca foi por votos. Nós defendemos valores ao contrário de outros, mas deixe-me dizer, depois de ter tido as atuardas que teve e as ofensas que teve, eu vou ter que lhe dizer uma coisa em direto na televisão pública, que é, eu durante segundos achei que estava a ver a sua rábula do Hermano José quando o Hermano José imita, porque estava a ter imensa graça. Só que o Hermano José consegue ser melhor do que a Ana Gomes e tem mais piada. Mas deixe-me dizer muito sinceramente, o Partido Socialista de Ana Gomes é o Partido Socialista que assinou a descolonização, onde Mário Soares era Ministro dos Negócios Estrangeiros, onde retiraram aos retornados o que retiraram, a esperança de viver, a esperança de uma terra que também era deles, que entregaram a ditaduras como o EPLA ou o Frelimo, que entregaram tudo de mão beijada e que são 700 mil... O facto de querer conquistar eleitorado ao centro não significa que tenha que moderar o discurso. Centro, não, temos que continuar a dizer a verdade, porque as pessoas, aqueles que são retornados, aqueles que são filhos de retornados, aqueles que são netos de retornados, têm que perceber que foi o Partido Socialista quem, conluio com os seus parceiros em África, os roubou e lhes retirou e lhes meteu dentro de um barco e de uma barcaça, lhes tirou a verdade, aquilo que era a essência, porque muitos nasceram lá e se calhar muitos dos que estão aqui, que estão agora a assistir, nasceram lá e consideravam que isto não vale a pena só dizer que o Eusébio era português porque nasceu em Moçambique, porque há muitos portugueses que nasceram em Moçambique e em Angola e foram roubados por Mário Soares e pelo Partido Socialista. Estamos a chegar ao limite do nosso tempo e eu ainda tenho que dar a palavra na boca. Não, de defesa do que vocês andaram a gamar, do que vocês andaram a gamar. Não acho que seja discurso salazarista, repare-se, quer dizer, do ponto de vista do que aconteceu em África e nos antigos territórios ultramarinos, uma coisa que nós temos como certas são as malas de dinheiro de Mário Soares e da forma como descolonizou os países de forma absolutamente dramática e que teve como resultado a atual situação que têm de terem governos nos antigos territórios ultramarinos, de pessoas ligadas a movimentos de libertação que eram abertamente terroristas e que efetivamente entregaram os povos a essas pessoas e neste momento têm a situação que têm precisamente por causa também do Partido Socialista. E o Partido Socialista de Ana Gomes, que hoje vem criticar, que é uma coisa que eu acho interessantíssima, o Partido Socialista que hoje faz críticas ao país enquanto parte da oposição, não líder da oposição, mas enquanto parte da oposição, tem esse dever, é o papel que tem na Assembleia da República, apesar dos poucos votos que têm. O que é facto é que andarmos por aqui a dizer que há problemas do ponto de vista da saúde. E Ana Gomes, o Partido Socialista de Ana Gomes em concreto, não são os partidos socialistas aleatórios com outras visões ideológicas. É o Partido Socialista de Ana Gomes, que é partilhado pelo Partido Socialista de Miguel Costa Matos, o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos e entre outros que estão dentro do Partido Socialista de uma ala mais à esquerda, que facilmente estariam no Bloco de Esquerda ou no LIVRE se assim fossem requisitados para tal. O que é importante se dizer é o seguinte: o Partido Socialista ao dia de hoje, que ainda hoje consegue algum eleitorado e que claramente se vai tentar reconstruir a partir de Belém caso António José Seguro seja eleito Presidente da República, é um Partido Socialista que em última instância nos deixou uma carga fiscal recorde e que tem esmagado as empresas e qualquer possibilidade de prosperidade em Portugal. É o mesmo Partido Socialista que aderiu a esta União Europeia que retira literalmente soberania do país, que nos impede de ter política externa e que nos tornou subsidiodependentes. O Partido Socialista que iniciou o maior processo de substituição populacional que este país alguma vez presenciou e em última instância ainda dizem que a imigração está boa. Eu relembro-me de recentemente no Instagram ter visto José Luís Carneiro com aquele estilo dele, enfim, com pouco carisma e fraquinho, mas apesar de tudo nem vou entrar por aí, em que José Luís Carneiro dá nota de que, começa ele: bom, mas a imigração estava mesmo desregulada. Portanto, se nós olhamos para
esta forma de análise dos socialistas, e se ainda há dúvida na cabeça daquela gente de que a imigração correu mal, eu acho que eles estão mais do que apresentados. Dizia ele, bom, mas nós aumentámos os meios nas fronteiras terrestres, nós tratámos de aumentar os meios, seja, enfim, recursos humanos, sejam outro tipo de recursos, na vigia das entradas marítimas, etc. E, portanto, nós reforçámos muito essa situação. O que deixa bastante claro, tanto na cabeça de José Luís Carneiro como na cabeça de António José Seguro, que ficou demonstrado no dia de ontem, que estes senhores, o único problema que veem verdadeiramente na imigração é o facto de eventualmente alguma ser ilegal. E quando se fala de imigração ilegal na cabeça destas pessoas, a imigração ilegal nem sequer é para deportar, a imigração ilegal é para legalizar. E depois o problema está resolvido, porque para eles a comunidade nacional não faz sentido, não existe. Aliás, relembro-me, por exemplo, de um discurso de Jorge Sampaio que dava mesmo nota disso. Jorge Sampaio, que hoje eventualmente seria maltratado como um homem que espalha discurso de ódio e desinformação, dizendo que não temos que dar direitos políticos a minorias que não acatam as nossas regras nem aceitam a nossa cultura. E, portanto, eu gostava de saber de que forma é que o Partido Socialista iria reagir a esse discurso de Jorge Sampaio, ou essa forma de ver o mundo. Provavelmente Jorge Sampaio, à semelhança de outros, se calhar tinha-se modificado para caber neste Partido Socialista, que é um Partido Socialista cosmopolita, que renega a ideia de comunidade nacional, que renega as suas pertences e a história do país, que renega a sua própria identidade e que em última instância descolonizou tragicamente os territórios ultramarinos, entregando-os a grupos praticantes do terror, que é para não dizer a palavra se não fico sem este vídeo, para não dizer todos os problemas que arranjaram. E hoje temos Ana Gomes com a mesma tranquilidade e lata com que vai sempre para a televisão, Ana Gomes que sempre esteve tranquila ao lado do governo de António Costa, Ana Gomes que apoia o Partido Socialista em todos os caminhos que o Partido Socialista decidir tomar, Ana Gomes que veio do MRPP e que está, portanto, à vontade com a linha mais radical do Partido Socialista, visto que é a linha que ela integra, e em última instância temos um Partido Socialista a dar diagnósticos do país, a apontar problemas e a ignorar de forma absolutamente voluntária quem é que trouxe esses problemas ao país. Em última instância nós temos que olhar para as presidenciais, e termino com isto, como duas formas de ver o mundo. Eu bem sei que essas formas de ver o mundo não ficaram propriamente claras no dia de ontem, desde logo porque a moderação e a estrutura do debate foram francamente fraquinhas, mas em última instância nós temos que perceber que temos duas formas de ver o mundo. Temos o António José Seguro, que quer a continuidade do sistema, que é apoiado pelos mais obscuros membros desse sistema, leia-se a maçonaria, leia-se todas as pessoas que aparentemente encontraram chão comum entre Cavaco Silva, Catarina Martins, Mariana Mortágua, Rui Tavares, José Luís Carneiro e até Nuno Melo e também João Coutinho de Figueiredo, e portanto todas estas pessoas encontraram um chão comum. A subserviência a Bruxelas, a subsidiodependência da Europa, a continuidade de um sistema político que tem alternado entre PS e PSD e que tem empobrecido os mesmos do costume, e depois tem uma visão de mundo alternativa, que podem ou não gostar dela, podem ou não gostar da forma, mas em última instância, quem não mete as suas ideias a jogo perde por falta de comparência. E no dia de ontem, à semelhança de Gouveia Melo e de Marques Mendes, parece-me que essencialmente os debates foram perdidos por estas pessoas por falta de comparência nas ideias. Se não têm ideias, não há por que ir a debate, e percebo agora, aliás, já percebia antes, porque é que António José Seguro não quer ir a debates, porque para ir a debates é preciso ter ideias. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.